Olá, iluminados! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou com uma reflexão aqui que me veio, e ela é bem complicadinha, muito séria, eu acredito. Estava fazendo uma reflexão sobre Deus e como essa interpretação do que é Deus, essa interpretação de como entender isso, me levou assim a um ponto muito sério e bastante confuso, devo dizer. É um tema chato, então se você não quiser assistir, fique à vontade, tá? Não é obrigado mesmo, né? Mas é um tema complicado, é um tema difícil. Eu estou tentando entender alguma coisa aqui. Mas não deixa de curtir, não deixa de comentar. Tá bom? Obrigado. Então, eu estava pensando sobre essa questão de Deus, sobre a unidade, sobre o que é o conceito de Deus e toda essa dinâmica em que a gente fica pensando. Eu não consegui encontrar um ponto fácil. Não consegui encontrar um ponto. É sempre muito difícil, porque eu estava pensando, Deus, né? Deus é tudo. Deus é luz. Deus é amor. E o que é isso? É uma pessoa? É uma humanização que nós fizemos? Com certeza. Né? Então, Deus tem consciência de nós? Porque se Deus é luz e não há trevas nenhuma nele, porque ele é luz, isso é um conceito. Está na Bíblia, né? É um conceito bíblico. Deus é luz e não há trevas nenhumas nele. Significa que ele é luz. A luz é um significado de pureza, de perfeição. Então, a sombra seria aquilo que não é perfeito, aquilo que é contra a luz. Então eu estava racionalizando. Deus é luz. Então, quem criou a sombra? Eu pensei, bom, será que Deus... Vou imaginar um cenário, uma luz total, sem nada, só luz. Então, aparece a sombra. Como aparece a sombra? Porque apareceu uma matéria. Então, todo aquele contexto de luz, em um determinado momento, apareceu a matéria. Eu posso dizer que quando houve a luz, quando apareceu a matéria, criou-se o tempo. É possível. E quando criou-se o tempo,
criou-se então a luz, você tem então a matéria. Não estou discutindo o que é a luz ainda, porque a luz, ela, segundo a nossa física aqui, ela se comporta como matéria, como partícula, né, ou como onda, depende. Mas eu estou no sentido de luz, de claridade. Então, quando a matéria foi criada, aí então você tem a sombra, né? Então você tem a luz, matéria, sombra. É bem infantil, tá? Não queiram me dizer que eu estou racionalizando, eu estou aqui fazendo um pensamento, não existe uma certeza de nada, é apenas um exercício. Então eu fiquei pensando, então se Deus, né, essa energia, essa luz, essa fonte, ela criou a matéria. Ela chegou num ponto que nós estamos aqui agora e desenvolvemos o raciocínio, né? A humanidade, em algum momento da sua evolução, criou a consciência e a partir daí desenvolveu-se. Mas isso aqui então é uma ilusão, como dizem. É uma ilusão? Isso tudo aqui é uma ilusão? Muitos falam que sim, né? Muitas religiões chamam isso aqui de ilusão, que é o mundo da impermanência, não é um mundo definitivo como é a luz. Deus, que não muda. Então isso aqui é uma ilusão, não é real, não tem substância real, não é uma coisa imutável. Quem criou esse conceito? Quem criou esse conceito de que Deus não muda? Quem criou esse conceito de que Deus é luz? São dúvidas concernentes à ilusão, a essa ilusão. Então me veio um pensamento. Então Deus criou a consciência humana, ela é falha. Deus é errado, então errou. Deus errou. Difícil, não é? Porque é muito fácil atribuir a Deus a perfeição de tudo, mas na hora de explicar o que eu sou, a lógica do que eu sou, é uma lógica. Deus não tem lógica, já ouvi isso. Deus não é razão. Então é uma coisa que você não consegue explicar. Humanamente você pode falar o que quiser, pelo menos dentro do que eu estou vendo aqui. Não existe, porque se Deus é perfeito, então o que é a consciência humana? Porque ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Esse mundo aqui, que ele é bastante real para mim, para todos que aqui estão, ele é o quê? Uma ilusão. É uma ilusão. Eu até aceito que é uma ilusão você achar que isso é o objetivo da vida. Eu aceito isso. Tranquilamente. É um temporário, nós estamos aqui, vivendo, tentando sobreviver, às vezes feliz, às vezes com sofrimento. Não sabemos o que é o objetivo disso aqui. Pode criar as teorias que for. Não sabemos. Porque eu preciso experimentar esta vida, porque esta vida precisa estar aqui.
E a perfeição de Deus é uma perfeição é esse contexto que eu tive muita dificuldade, tenho ainda, de poder falar sobre. Eu acredito, sim, eu acredito. Eu não acredito como aqueles que não acreditam em Deus, que são ateus, vamos dizer assim. Não estou julgando as pessoas, tá? É apenas uma questão de definição. O ateu não acredita em Deus, não acredita que está aqui e que amanhã acabou, não há continuidade. Então ele não acredita no espírito, né? Não acredita na continuidade. Então ele vive a vida aqui da melhor forma que ele achar, enfim. Porque ele entendeu, para ele, que não existe um Deus. É pregado o tempo todo que Deus é uma pessoa, um velhinho de barba que está lá em cima das nuvens julgando. Ele criou os seres humanos e colocou aqui para sofrer. Então, esse Deus é mau. Esse Deus é vingativo. Né? Pela própria história bíblica, se você for ver no Antigo Testamento, Deus é mau. É uma pessoa. Ele se vinga. Ele se arrepende. Ele é racista, misógino. Então você sabe, quem estudou a Bíblia sabe que são formas de linguagem. Quem escreveu é que colocou aquilo tudo lá. E a gente que tem uma espiritualidade, que acredita, você vê revelações lá, coisas bonitas. Né? Deus é luz. Poxa, bonito. Não é? Deus é luz, nós nele trevas nenhumas. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento interessante. Porque se você olhar nessa questão do mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas é incrível. E se você olhar como todos, se todos são a expressão de Deus, quando você ama a Deus, você também ama quando você ama quem está ao seu lado. Quando você olha para o lado e vê uma pessoa, você vê Deus nela. Isso é amar a Deus. Então é bonito, é uma coisa muito bonita. Então são ensinamentos que tem lá que são muito interessantes, muito válidos. Mas tem coisas que são absurdas, como mandar matar, mandar dizimar as pessoas, crianças, mulheres, por conta de terra, de domínio. E Deus precisa disso. Ele criou tudo isso aqui. Como é que ele precisa dominar alguma coisa se ele quem criou isso? Não faz sentido. Então a questão não é essa. A questão não é essa. Então, quando um ateu pega e fala sobre isso, ele está falando sobre essas questões. Né? Eu estou tentando falar sobre uma questão metafísica, acima disso. Acima do que representa isso. Pura e simplesmente. Não é que não exista Deus. Eu acredito que exista, sim, lógico. Somos seres espirituais. Eu acredito que isso aqui são dimensões. E estamos aqui, de alguma forma, lidando com elas. Eu não sei como funciona para lá. Né? Eu já fui espírita, kardecista, e lá falava que nós nascemos, viemos aqui cumprir missões, pagar dívidas, resgatar, enfim, e nós vivemos aqui, aí morre, vai para o plano espiritual, fica ali, ou alguns aqui vieram de outros planetas que eram evoluídos, que precisavam evoluir, então não se encaixaram mais lá, foram transferidos. Então assim, é infinito. Eles chamam isso de roda de Sansara. Nascer, renascer, nascer, renascer. Nada contra, nada contra. Simplesmente são coisas complicadas
Então você vai definir Deus como? Deus é indefinível. Não tem como definir. Você só tem que acreditar. E isso é um dogma. Isso é um dogma. Que é, para quem é racional, como eu sou, muito racional, muito. Eu sou muito racional. A coisa tem que fazer sentido para mim. Mesmo que não seja uma razão básica. Tem que fazer sentido. Então, quando vou falar de Deus, isso me gera um sentimento de muita dúvida, de muito contraste, muito difícil para mim. Então, esses raciocínios aqui, esses exercícios, são para isso. Eles me ajudam a tentar organizar as ideias, a tentar fazer uma linha de pensamento. Então, o que eu sou uma pessoa que acredita no Espírito, que acredita na continuação da vida além daqui. E que tudo isto aqui é uma representação. Como diz um amigo, isso é uma representação. Faz sentido. Agora, quem criou isso aqui, nossa, como é que eu vou saber, gente? Para que ele criou isso? Não sei, nem faço ideia. Nenhuma. Não faço ideia nenhuma. Por que precisamos estar aqui? Precisamos? Realmente é difícil. Então, meus queridos, essa foi um pedacinho da reflexão que eu tive. Pedacinho. Porque eu estava indo para o servicinho que eu ia fazer agora de manhã, e eu fui pensando nisso, falando sozinho. Fiz lá a entrega do serviço, e quando eu voltei, falei, eu preciso gravar isso aqui para mim poder ter uma base. É muito difícil para mim. Mas eu acredito sim. Acredito em algo maior. E que me traz, que me faz me sentir bem. E quem não acredita, tá bom também. Está feliz? Ótimo. Preciso estar feliz? Eu acho que sim. Eu prefiro estar feliz do que estar infeliz. Não é? É uma questão de escolha. Para mim, acreditar que a vida continua de alguma outra forma é ótimo, é muito bom. Se é verdade ou não, só vou saber a hora que eu for para lá. Então, não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. É uma questão daquilo que eu acredito. E eu acredito também que Deus deve ser uma entidade, sim. É muito estranho eu criar tudo isso aqui, eu sendo Deus, não humano, mas uma energia, criar todo esse mundo e ele ser uma mentira total, uma ilusão total, uma Matrix, né, daquele filme, em que nós estamos vivendo uma outra vida e estamos sonhando aqui neste mundo. Então, quem criou todo esse mundo? Para que ele criou isso? Para nos mantermos presos numa situação, sei lá, pode ser, né? Pode ser, não sei. Não vejo lógica, como eu disse, não vejo lógica. Só que eu não sei se tem que ter lógica. Eu não sei se a lógica ela vai explicar as coisas, ela vai explicar o que está aqui visível, né? Dentro do que está aqui visível. Mas fora disso, não sei. Então, eu acredito nessa ideia do canal aqui, do eu para mim, que este eu está tentando entender também como funcionam as coisas aqui. Para que quer entender.
Simples. Tá bom, gente? Espero ter deixado a cabeça de vocês bem confusa, igual a minha. E aproveite que eu estou calmo. Estou brincando. Tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês, pela audiência. E espero que vocês tenham mais razão do que eu. Que eu estou... Aqui, cheguei no meu lugar. Estou chegando no meu segundo ponto de trabalho. Um abraço.